pessoal, vamos lá então para mais uma aula então do nosso grupo de redação, né? Um tema hoje fundamental, um tema extremamente importante, né? Que é a questão da doação de órgãos no Brasil, né? E aqui eu falo da importância da gente discutir os temas dentro dos eixos temáticos, obviamente, como eu falei há pouco para vocês, a questão do eixo temático saúde, né? O eixo temático saúde é um eixo muito importante, né? Muito importante para a redação do Enem. E aqui, especificamente, a questão da doação de órgãos no Brasil. O Brasil, a gente vai discutir daqui a pouco também, mas é uma referência aí na questão de doação de órgãos no Brasil. Tem um sistema público de saúde, né, o Sistema Único de Saúde, que é responsável, né, pela questão da doação de órgãos no Brasil. Temos questões familiares envolvidas, questões religiosas envolvidas, questões culturais envolvidas, então ele não é um tema tão simples. Ainda que a principal questão que envolva a doação de órgãos no Brasil é que o indivíduo expresse isso, né, para a sua família. Essa é uma questão fundamental, que a gente possa discutir esse tema nas nossas famílias, né, que os meios aí, né, de comunicação, as redes sociais, a mídia, que a gente possa demonstrar isso. E nos últimos anos a gente percebe que essa temática tem vindo mais à tona. Né? Inclusive, aí a gente tem a data de 27 de setembro como a data, então, nacional aí do doador de órgãos, né? Uma data nacional para a doação de órgãos. O mês de setembro é esse mês em questão, tá? Então, é uma aula super boa, uma aula muito importante. Eu acho que, como cidadãos, a gente está fazendo um papel importante de estar discutindo isso aqui, tá? Então, sempre vamos começar a leitura do comando da redação, né? O primeiro passo fundamental para qualquer texto. Léo, pega o marca-texto? Pega o marca-texto. Mas no dia da prova não tem marca-texto. Bom, pega a tua caneta preta e faz uma grande caixa aqui embaixo. Ó. Obstáculos para a doação de órgãos no Brasil. Léo, o tema poderia ser a questão da doação de órgãos no Brasil? Poderia. Só que, pessoal, aqui existe a palavra obstáculos. Qual é a primeira coisa? Qual é a primeira coisa que vocês fazem quando vocês pegam um tema? É fazer isso que eu fiz, né? Sublinhar, fazer uma caixa, pegar palavra por palavra do tema e buscar sinônimos, hiperônimos, hipônimos, antônimos, frases semelhantes, tá? Do tema, do comando de redação. Então, o primeiro passo é eu chegar no comando de redação, sublinhar ele e pegar todos sinônimos, hipônimos, hiperônimos, antônimos, frases semelhantes deste comando, certo? O comando expressa, Leonardo, portanto, obstáculos. Tu disse que poderia ser o tema de redação a questão da doação de órgãos no Brasil, sim. Só que a questão da doação de órgãos no Brasil é um pouquinho diferente dos obstáculos. O foco da nossa redação de hoje é os obstáculos. Obstáculos em que sentido? Por que que, ainda que tenha ocorrido diversos avanços nos últimos anos, né, ainda que estejamos falando sobre isso, e isso é extremamente importante, né, estamos falando sobre isso, por que que ainda é um obstáculo a questão da doação de órgãos no Brasil? Então, esse é o foco do texto. Então, vocês têm que ter muito cuidado. A leitura do comando de redação é fundamental, gente. Fundamental. Tá? Vamos fazer a leitura dos 4 textos motivadores? Tá? A leitura dos 4 textos motivadores. O texto 1, pessoal, sempre comecem pela referência, tá? Ministério da Saúde. Então, ele é um texto teórico, tá? Ele define o que é a doação de órgãos, tá? Inicialmente, ele fala aqui da conscientização da importância, então, da doação de órgão, que é algo que eu acabei de falar, né, anteriormente. Esse é o primeiro passo, né, que o indivíduo, né, esteja disposto à questão da doação. Aqui ele define, ó, com o verbo ser, né, é um procedimento cirúrgico, então aqui ele define a questão do transplante, né. Consiste, então, na reposição de um órgão, né, quais órgãos, né. Pessoal, existe transplante, como a gente vai ver na aula de hoje. Transplante de coração, transplante de fígado, transplante de pâncreas, transplante de pulmão, transplante de rim. O tecido, né? A gente pode transpor, a gente pode fazer transplante de tecido, como medula óssea, né? Medula é um tecido, os ossos, as córneas. Córnea, inclusive, é a cirurgia que está no topo, tá, dos transplantes no Brasil. De uma pessoa doente, tá? O receptor do transplante, e o doador. Esse doador, tá, normal, que está fazendo a doação, ele pode ser tanto vivo quanto morto. Como assim não? Em vida eu posso doar alguma coisa? Claro que pode, né? Existe o banco de medula óssea,
Existem pessoas que doam, por exemplo, um dos rins, né, somente um dos rins para alguém. Então, a gente pode ter a doação em vivo ou a doação em morto, no caso, a doação em morte após detectada morte encefálica. Tá? A gente vai discutir na aula de hoje também a importância de reconhecer a questão da morte encefálica, isso poderia ser um desenvolvimento, né? A importância da família entender isso, a importância do médico expressar isso de forma clara para a família. Tá? O Brasil é referência mundial na área de transplantes, como eu acabei de falar. O Brasil possui o maior sistema público de transplantes do mundo, tá, pessoal? Poderia ser uma estratégia introdutiva isso? Poderia. Poderia ser. Poderia ser SUS, Léo, uma estratégia argumentativa de desenvolvimento? Poderia, tá? Cerca de 96% dos procedimentos no país são financiados pelo SUS, pessoal. Isso é um dado, eu não sei se esse é um dado que estaria no dia, tá? Se cair esse tema numa coletânea, não sei se estaria, mas vocês podem estar, né? Caso não caia de preferência, né? Claro, se estiver na nossa coletânea de preferência, não citar, tá? Em números absolutos, o Brasil é o segundo maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, tá? Estados Unidos que é aí o grande chefe na questão do número de transplantes e também foi um país aí que foi pioneiro na questão de transplantes no mundo, tá? Os pacientes recebem assistência integral e gratuita. Então, pessoal, o que que um paciente no SUS que vai fazer um transplante recebe? Exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós-transplante pela rede pública de saúde. Então, o SUS tão criticado. Obviamente, tem muitas críticas ao nosso sistema de saúde, mas é o maior sistema público de transplantes do mundo e que no Brasil corresponde a 96% dos procedimentos. Se algum de vocês, se alguns familiares de vocês precisarem de um transplante, vocês entrarão numa fila pública de transplantes e receberão uma doação em vida ou em morte. E o quanto é simbólico isso, né? A gente transpor um órgão para uma outra pessoa, muitas vezes essa pessoa já morta, né, pessoal, estendendo a vida por meio de uma ação de órgãos, é algo assim, principalmente, né, eu que faço medicina, mas principalmente, pessoal, né, é uma questão assim muito bonita, né? A questão da eternidade da vida, a questão da, né, é algo importante. É claro que há critérios para adoção. A gente vai ver hoje. Existem alguns critérios para adoção, tá? De preferência maior de 18 anos, não pode ter alguma infecção, tá? Então existem alguns critérios, tá? A questão é, no texto 2 de João de Oliveira, né, na questão de dilemas e conflitos éticos na doação de órgãos, a gente há pouco, numa aula, a gente discutiu algumas questões éticas, né? O que é ética e moral? Lembram da diferença? Ética é uma questão social, né, uma questão de sociedade. Moral é aquilo que tu faz mediante o teu próprio conceito, né? De forma básica é isso, a diferença de ética e moral. Então a questão é, quantos desses se tornaram doadores efetivos e tiveram, de fato, seus órgãos disponibilizados para transplante? Todo paciente com morte encefálica, e aqui é uma questão que poderia ser discutida na redação, como já mencionei. O que é uma morte encefálica, tá, pessoal? É uma lesão irrecuperável, tá? Do encéfalo que causa interrupção definitiva de todas as atividades cerebrais. Porém, né, ainda que isso aconteça, a decisão final é sempre da família, tá, pessoal? Lei de 1997 presumia que todos os brasileiros eram doadores, mas uma reformulação em 2001 transferiu para a família, tá, do paciente morto a responsabilidade sobre seus órgãos. Então, repetindo novamente, a família é responsável. A família é responsável. Ah, não, mas agora eu posso colocar no meu documento que eu sou doador. Eu posso colocar no Facebook que eu sou doador. Eu posso dizer nas minhas redes sociais que eu sou doador. Eu posso dizer para minha família que eu sou doador. Sim, pessoal. São movimentos muito importantes. Mas se no momento que acontece, se a família não quer, você não vai ser um doador. Em morte, nesse caso. Certo? Os motivos para isso são vários. As famílias enfrentam uma série de dilemas éticos na hora de decidir. A gente já vai ver alguns desses dilemas, tá? Porque uma coisa que eu acho que é muito fácil de fazer é dizer que há uma questão familiar que impede o avanço da doação de órgãos no Brasil. Mas uma argumentação que eu acho que seria diferencial, e o nosso objetivo aqui é ser diferenciado na redação, quais são as causas para que a família impeça a doação de órgão daquele indivíduo? Vocês sabem me listar?
Então a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Busquei um estudo bem recente aí, tá? Sobre isso. Beleza, gente? Texto 3, tá? A negativa familiar, então, é um dos principais motivos, 43%. Em geral, os dados, tá, pessoal? Os dados são de aproximadamente 50%, tá? Das famílias recusam. Gente, isso é muito alto. A cada 2 pessoas, uma vai recusar o transplante. A família vai recusar o transplante. Ó, das 6.473 entrevistas familiares, segundo o Ministério da Saúde, para autorização da doação, houve 2.716 negativas, somando 42%. Léo, poderia ser um dado de estratégia argumentativa no parágrafo que eu vou falar de família, Léo? É claro que sim. Tu está provando que o problema existe. Léo, eu posso usar a prova de dado lá no fim da conclusão, no fim do desenvolvimento. E posso usar uma outra estratégia argumentativa? Pode. Só cuidado para não ficar extremamente expositivo. Mas pode. Certo? Se eu estivesse na lista, eu iria gostar de receber o órgão. Então, por que eu não quero doar? A doação é uma troca. E há muito mais possibilidade de uma pessoa estar na fila do que ser um doador. 3 a 4 vezes mais possibilidades. Então, a gente tem mais possibilidade de estar na fila do transplante do que ser um doador. Aqui o último texto, né? Uma campanha, então, do governo do estado do Ceará, uma campanha de 2019, tá? Verdade sobre a doação de órgãos. É importante comunicar à família. Um doador pode salvar cerca de 8 vidas. Vocês poderiam fazer. Qualquer um desses 7 pontos poderia ser citado na redação de vocês. Todas as pessoas são potenciais doadores, são potenciais. É claro que existem algumas questões que excluem, né? Como eu falei para vocês. Questão da idade, muitas vezes, questão de infecções, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. A morte encefálica é um diagnóstico seguro, e aqui entra a questão muito da família não confiar no diagnóstico da morte encefálica. Existe um protocolo em relação à morte encefálica. Um médico ele não vai dizer, eu acho que ele está em morte encefálica. Não, não é eu acho que ele está em morte encefálica. Tem um critério para dizer isso. O corpo não fica deformado, isso é extremamente importante dizer para a família, porque a família muitas vezes quer velar o indivíduo e não deixa, né, o transplante por achar que o corpo vai ficar deformado. Isso não acontece. É um procedimento cirúrgico, abre, tire e fecha, né? A família não paga nada, tá? É tudo pelo SUS. E nem o doador e os familiares podem escolher o receptor, tá? Há um pequeno detalhe aqui, tá? A questão de escolher o receptor é para casos muito, muito específicos, tá, pessoal? Mas em geral não se escolhe, tá? Mas existe uma possibilidade sim. Beleza? Então, novamente, para além da redação, a gente tem discussões necessárias, tá? O tema é aberto ou fechado? Aqui está num eixo temático de saúde, tá? Então, o tema é um pouquinho mais fechado, né, pessoal? Ainda que existe causa e consequência para isso, mas essa redação é um pouco mais previsível, tá? A doação de órgãos é uma redação um pouco mais previsível. Novamente, lembrando sim, eu posso trabalhar com causa nos 2 parágrafos, eu posso trabalhar com causa e consequência dentro do parágrafo, né? Eu posso trabalhar com causa num parágrafo e consequência no outro, eu posso trabalhar com consequência nos 2 parágrafos, eu posso trazer uma sub-área em relação ao transplante de órgãos, por exemplo, eu posso trabalhar com confronto argumentativo em relação aos avanços, às contribuições, à relevância do problema, e ao mesmo tempo eu posso dizer que ainda existem problemas, né? Pessoal, é muito claro quando a gente discute isso, esse confronto argumentativo, quanto ele fica fácil. Não é a minha opção preferida, tá? Mas é muito encaixado, se encaixa muito bem nesse tema, né? Os avanços, as contribuições, a relevância do tema da doação de órgãos, né? Eu disse que a gente avançou muito nisso, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem muitos problemas, tá? A gente tem muitos problemas. Então, conforme eu mencionei anteriormente, né? Principalmente aqui a questão de órgãos, né? Quais são os sinônimos, né? Para buscar os sinônimos para buscar órgãos, né? Vamos lá: estrutura, organismo, elemento, pessoas, corpo vivo, máquina, instrumento, peça, parte, intermediário, funções vitais, os tipos de órgãos. Como assim tipos de órgãos? Eu poderia falar coração, rim, pulmão, pâncreas, córnea. Eu poderia falar os órgãos ao invés de só colocar órgãos. Eu poderia falar os tipos de órgãos que são transplantados, né? Claro, né, pessoal, existem palavras, né, existem palavras que são mais complicadas. Então, por exemplo, olha, o corpo vivo não é exatamente órgãos, não é exatamente. Máquina, uma máquina humana, né,
um instrumento, né, um instrumento físico, um corpo físico, as funções vitais, o nosso organismo, a estrutura do nosso corpo, não é exatamente órgão, não é exatamente órgão, mas são formas de retomar isso ao longo de toda a redação, na introdução, no desenvolvimento, na conclusão. Brasil, obviamente, é mais fácil, né, porque isso repete em quase todo o tema, nacional, estado em letra minúscula, na verdade, que é estado em letra maiúscula, né, pessoal? Pátria, nação, a nação brasileira, brasiliense e brasílico, tá? Em questão de doação de órgãos, acho que o mais clássico seria transplante, né? Mas pode ser também retirada, remoção, procedimento cirúrgico, cirurgia, a contribuição, auxílio, um presente, doário, donativo, cessão, concessão, distribuição, oferecimento do órgão, né? Transferência do órgão, a transmissão, a entrega. Então, aí são vários sinônimos para vocês. Obstáculos, né? Empecilhos, dificuldades, entraves, impedimentos, bloqueios, barreiras, problemas, impasses, adversidades, dilemas e obstrução. Tá? Então, isso é extremamente importante, tá, pessoal? Vocês entenderem o escopo de trabalho que a gente tá trabalhando, né? O que eu está aqui? Obstáculos para a doação de órgãos no Brasil. Obstáculos para a doação de órgãos no Brasil. Obstáculos para a doação de órgãos no Brasil. Tem que ser repetitivo. A leitura no dia tem que ser repetitiva para não iniciar, para não fugir ao tema. Beleza, queridos? Léo, o que é doação de órgãos? Pessoal, o texto 1 diz o que é a doação de órgãos. E, obviamente, vocês sabem o que é uma doação de órgãos. Existem temas que o que é aquele conceito, né? É importante a gente definir o eixo temático, é importante a gente definir o tema de todas as redações. É claro que umas vão ser mais difíceis que as outras, né? Mas o que é doação de órgãos? Eu acho que a primeira coisa a gente tem que trabalhar com isso, né? É um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão. Quais são os tipos de órgão que a gente transplanta? Principalmente, tá, pessoal? Coração, fígado, pâncreas, pulmão, rim, tá? Os órgãos que geralmente se transplantam. Ou tecido, córnea, que eu já mencionei para vocês, que é o que é mais transplantado, pele, ossos, válvulas cardíacas. Eu posso transplantar uma válvula cardíaca? Pode. Cartilagem, Léo? Pode. Medula óssea, sangue, até cordão umbilical, Léo. Sangue de cordão umbilical, pode? Pode. Então, olha só quanto a gente abre a cabeça trabalhando com esses temas, tá? A doação de órgãos como o rim, tá, pessoal? Parte do fígado e da medula óssea, como eu mencionei para vocês, pode ser feito em vida, tá? A questão da doação de órgãos, tá, de pessoas falecidas, vai ser somente, tá, com o diagnóstico de uma morte encefálica. Isso é importante mencionar aqui. Poderia ser uma estratégia argumentativa, sim, tá? Geralmente são pessoas que sofreram um acidente, tá, pessoal? Então, geralmente essas pessoas falecidas tiveram algum acidente, tá? Ou, tá, por traumatismo craniano, né, carro, moto e quedas, principalmente, mas, ou sofreram um acidente vascular cerebral, tá, pessoal, derrame, tá, que evolui para morte encefálica, tá? Então, são duas opções, ou ocorre um acidente, principalmente por trauma, tá, carro, moto, queda, ou existe um acidente vascular cerebral, que a gente chama de acidente vascular hemorrágico, acidente vascular encefálico, né, que evolui para morte encefálica, tá? Bom, o que é morte encefálica? Porque para ter doação tem que ter uma morte encefálica. E, Léo, tu já mencionou que a questão familiar é importante. Eu poderia fazer um parágrafo baseado nisso. É importante da família e do médico esclarecer para a família o que está acontecendo, porque se aproximadamente 40%, né, de rejeição ali, né, Léo, no dado que tu me trouxe, 42%, significa que isso é algo, um aspecto extremamente importante, né, assim. Então, a morte encefálica é a perda completa e irreversível das funções encefálicas, definida pela sensação das funções corticais do tronco cerebral. Portanto, isso define a morte da pessoa, tá? A pessoa só continua a viver naquele momento, tá? Porque existem aparelhos que, né, obviamente, colocam, né, o coração ele continua batendo, o coração continua batendo, mas eu não tenho existe perfusão, tá, pessoal? Existe, assim, a perfusão do órgão, tá? Léo, me explica assim, de forma bem rápida, né? Só para a gente entender. O coração continua batendo, né? O músculo, o coração é um músculo, né, pessoal? Ele continua bombeando sangue pro resto do corpo. Por isso que eu sou capaz de transplantar um rim, transplantar um fígado, transplantar um pulmão,
porque está sendo irrigado, está chegando o sangue oxigenado ali. Mas se eu desligar o aparelho, a pessoa falece, né? Então, só para vocês entenderem isso. Espero ter ficado um pouquinho mais claro depois no final a gente discutir isso, tá? Após a parada cardiorrespiratória, pode ser realizada então a doação de tecidos, como a córnea, a pele, o músculo esquelético, por exemplo, né? Existe banco de pele, Léo? Existe um banco de pele, sabia, pessoal? Existe um banco de pele, por exemplo, para queimados, né? Se te queima aí, imagina, num acidente, a gente se queima, tem que ter um banco de pele. Esse banco de pele é nutrido, por exemplo, por doadores, tá? Então, existe uma lei aí, a Lei 9.434, que estabelece que a doação de órgãos pós-morte só pode ser feita quando for constatada a morte encefálica. Essa lei a gente já vai comentar em seguida, tá? Lei 9434. 9434. 9434. Tá? Existe um diagnóstico, tá, gente? Tá? Antigamente, somente um neurologista, tá? Um médico formado com uma residência em neurologia poderia dar o diagnóstico. Hoje não, tá, pessoal? Hoje qualquer médico aí que faça o protocolo, ele pode dar o diagnóstico de morte encefálica, tá? Que eu acho que foi algo extremamente positivo, né, gente? Isso libera mais a essa questão, né? E a pessoa, a gente tem que chamar um neurologista para dar isso. Pensando assim, em Brasil, a gente sabe que tem muitos territórios aí com uma desigualdade gigantesca de médicos especialistas, né? Obviamente, pessoal, aqui a gente tem que distinguir a morte cefálica do coma, tá, pessoal? O coma, ele é reversível, tá? A pessoa está em coma ali, mas ela vai ser revertida. E isso é importante o familiar entender, tá? Claro, estou dizendo um coma que é reversível, né? Etc. Vou dando seguimento. Deste modo, a constatação da morte encefálica deverá ser feita por médicos com capacitação específica, observando o protocolo. E aqui eu acho que seria uma estratégia argumentativa interessante, até uma estratégia de conclusão, tá, pessoal, uma intervenção. Esse protocolo tem que ser amplamente divulgado, tá? Esse protocolo tem que ser conversado com a família, tá? As pessoas têm que se empoderar disso aí, tá? Porque existe um padrão para isso, tá? Aqui, só para vocês entenderem, tá? Um pouquinho do protocolo, tá? Achei nesse site o tempo. Os testes com provas, tá? Tem teste clínico, tá, pessoal? Então, assim, ó, a questão das pupilas, né? Uh, quando expostas à luz, as pupilas têm o reflexo de se contrair, tá? Córneas, tá? O toque leve de um algodão à córnea gera o reflexo para uma piscada de olhos, certo? Nauseoso. Quando a base da língua ou a parede da faringe é tocada com uma espátula, o corpo tem reflexo parecido com ânsia de vômito. A ausência desses e outros reflexos são um dos indícios de morte encefálica. Então, assim, tu coloca a lanterna do olho da pessoa e as pupilas não se contraem. Tu coloca o algodão na córnea, tá? E a pessoa não tá piscando. Tu coloca um palito na boca, ela não tem ânsia de vômito, são indícios de morte encefálica. Teste clínico da apneia, tá? A respiração é uma função controlada pelo tronco encefálico. Ó. Para o teste, o aparelho respirador é desligado por um breve período de tempo. Se o paciente tiver em apneia, sem nenhuma respiração, isso prova que o tronco encefálico não está funcionando. Indica morte encefálica, pessoal. Exames complementares, ó. Depois dos testes clínicos, a confirmação da morte encefálica é feita por meio de mais um teste, que pode ser o eletroencefalograma, tá? A gente chama de eletroencefalograma, EEG, ou de uma arteriografia cerebral. A arteriografia cerebral é um exame mais completo, né? Arteriografia cerebral, que tu consegue ver a irrigação cerebral, né? Tá. Essa aqui foi a lei que eu mencionei para vocês, tá? Lei 9.434 de 1997. O que aconteceu, tá, pessoal? O que aconteceu? Aconteceram algumas novidades ao longo desse caminho aí de doação de órgãos, tá? Um novo texto, tá, pessoal? Isso está tudo no site do Ministério da Saúde, tá? Essas informações não estou tirando da minha cabeça, tá? Como eu falei para vocês, antigamente a questão da doação presumida, ou seja, eu, Leonardo, sou doador de órgãos. Isso não basta. Se a minha família, no dia da minha morte, não querer doar meus órgãos, se eu for um doador possível, se a minha família não quiser, isso não adianta, tá? Então, legalmente, isso está descrito na lei, tá?
A inclusão do companheiro, tá? Ou seja, assim, pessoal, eu tenho um companheiro, tá? Ou uma companheira, eu não estou casado, ele está autorizado a decidir que eu posso doar o meu órgão, tá? Isso também foi uma novidade. A constatação do médico com capacitação específica, não somente o neurologista, como eu falei para vocês, tá? Ampliação do prazo de validade das autorizações de estabelecimento de saúde de equipes de transplante no país, que passa de 2 para 4 anos. Então, assim, houve uma questão no Ministério da Saúde de aumentar o prazo das equipes, dos estabelecimentos, para que eles estejam preparados para essas questões, tá? E, ó, inclusão da Central Nacional de Sistema Nacional de Transplantes. Central Nacional no Sistema Nacional de Transplantes. Com a articulação da FAB, Força Aérea Brasileira, tá? No transporte de órgãos. Então, assim, hoje a gente sabe a importância, né, pessoal, porque é uma isquemia do órgão, né? Se tu não destinar o órgão de forma rápida para um centro de transplante e para aquele paciente, isso tudo tem que estar muito bem interconectado, né? Então, por isso a importância aí de toda essa legislação nos nossos hospitais, nos nossos centros de referência, tá? Como é que, como é que pode ser um doador, tá? Como é que vocês podem ser doadores? Tá? Tem que falar para a família, tá? Conversar com a família, esse é o passo, tá? Qual a diferença? Posso ter um doador vivo e um doador morto, obviamente, né? O doador morto, como a gente já falou, o cara teve um AVC ou teve um traumatismo, teve um acidente. A maioria dos casos é isso, tá, pessoal? Mas eu tenho uma minoria de casos, que é um doador vivo, tá? Que pode ser qualquer pessoa que concorde com a doação, desde que não prejudique a sua própria saúde. O doador vivo pode doar um dos rins, parte do fígado, parte da medula ou parte do pulmão, tá? Pela lei, olha só, isso aqui que eu tinha falado. Doador vivo, sim. Doador, faltou um R aqui. Especificamente, tá? Parentes até o quarto grau e cônjuges podem ser doadores, tá? Não parentes, só com autorização judicial. Então, qual a diferença de doador vivo para morto? Tá aqui, tá? O tempo de isquemia do órgão, tá, pessoal? Isso aqui poderia ser um parágrafo de... Como eu falei para vocês, tem uma questão individual, sociedade, e tem uma questão que é estrutural. Se eu não tiver um sistema bem articulado, como o que eu estou dizendo que existe, mas ainda assim o nosso país é extremamente grande, é gigantesco, então tu pode pensar que pode ter uma morte numa cidade de interior, então eu tenho que articular isso de uma boa forma, né? O coração, ele tem um tempo de isquemia de 4 horas. O pulmão, de 4 a 6 horas. O rim, pouco mais, 48 horas, tá? A fila de transplantes para rim é a maior do país, tá? O órgão que está no topo é rim, tá? Fígado, 12 horas. Pâncreas, 12 horas, tá? Então, existe um tempo para isso. Ficou um pouquinho desfigurado aqui, a qualidade da imagem não está tão boa, mas, assim, muitos órgãos podem ser doados, tá? Então, tem as córneas, tem as válvulas, tem o coração, tem o pulmão, tem os rins, tem o fígado, pâncreas, ossos, tá? Medula e pele, tá? Ó, córneas, tá? Retiradas do doador até 6 horas depois da parada cardíaca e viáveis por até 6 dias até o transplante. Esse é um dos motivos, tá? Essa questão da viabilidade, tá? É um dos motivos de córnea tá no topo aí do nosso transplante. Válvulas cardíacas, ó, retirados do doador até 15 horas após parada e viáveis por 5 anos até o transplante. Olha só que legal as válvulas cardíacas. Coração, retirado do doador antes da parada cardíaca e viáveis 4 horas. Olha só como o coração é complicado, gente. 4 horas para fazer, né? Tempo de isquemia. O pulmão, tá? Também 4 horas. Rins, 24 horas, 48, como a gente viu ali. Fígado, 18 horas. Pâncreas, 12 horas. Ossos, 12 horas depois da parada e viáveis por 5 anos até o transplante. A medula, doação inteira em vivo. E a pele, até 12 horas, né, retirado do doador depois da parada cardíaca, e 5 anos. É claro, aqui nessa imagem é importante dizer assim, ó, eu tenho a parada cardiorrespiratória, né, gente? A parada do indivíduo, questão da morte encefálica, a questão das horas para tirar o órgão e a questão das horas para destinar esse órgão a outro indivíduo, né? Existem etapas, é algo complexo. Primeira coisa é a gente diagnosticar a morte cerebral, é o primeiro passo. A gente tem que ter autorização da família, fazer a história clínica do doador, né? Os órgãos são retirados, esses órgãos são transportados e eu tenho a realização do transplante. Olha só, pessoal, que interessante, ó, isso seria um dado para uma redação.
A sobrevida dos pacientes depois de 5 anos de cirurgia é de 60% nos casos de transplante de fígado e pulmão, 70% para a cirurgia do coração e 80% para os transplantes de rim. Então, assim, não é que está transplantado que está garantido, né? Existe uma questão aí de possibilidade de agravar a doença, né? De rejeição do órgão e tal, né? Os dados do doador são cruzados com os de potenciais receptores em um sistema que entrega 27 centros do país. Então, assim, pessoal, existe um centro muito interligado para fazer isso acontecer, né? Como eu disse para vocês, órgãos fundamentais como o coração e o pulmão têm um tempo de isquemia de 4 a 6 horas, as córneas um tempo um pouco maior de 7 dias, e ossos até 5 anos. Não, por que você está dizendo isso, pessoal? Porque isso é uma questão estrutural do sistema de doação, isso é um entrave. Por exemplo, se eu digo que um coração e um pulmão dura de 4 a 6 horas, eu tenho um paciente lá do interior, esse cara tem que vir para um centro de referência, ou ele já está na lista de transplantes, eu tenho que avisar, eu tenho que trazer. É uma questão logística complicada, a gente está num país gigantesco. Tá? A gente tem o maior sistema público de transplante do mundo, então não é. Claro, né, pessoal, a gente está discutindo aqui para ampliar nossa capacidade argumentativa. Né? Se fosse para dar algo raso, a gente não estaria aqui discutindo o tema. Né? Certo, queridos? Quais são os transplantes realizados no Brasil? Eu botei essa imagem, ela não é mais atualizada, é de 2015, mas basicamente é isso, tá? Tem uma outra diferença referente ao estado, né? Cada estado tem uma característica um pouquinho diferente, mas em geral, no Brasil, transplante de córnea está no topo, tá? Depois transplante de rim, medula, fígado, coração, pâncreas, pulmão e pâncreas. Córnea, rim, medula, fígado, coração, pâncreas e rim, pulmão e pâncreas, tá? Olha só, pessoal, pacientes na fila de espera, tá? Rim, lá em cima, olha só, 20 mil. Córnea, 10 mil. Fígado, 1.500 quase. Pâncreas e rim, coração, pulmão, pâncreas só, né? Esse dado aqui é de Santa Catarina, não nos interessa tanto, eu quero focar mais em Brasil, porque a redação é sobre o Brasil, mas há muita gente na fila de espera, e isso poderia ser uma estratégia argumentativa. Uma questão estrutural. Como assim não é uma questão estrutural? Pessoal, olha só a quantidade de gente que está na fila. Se eu disse para vocês que eu tenho 50% de rejeição familiar, será que isso não está impactando diretamente no aumento de fila? Entenderam a jogada que a gente está discutindo? Eu disse para vocês que existe um Sistema Nacional de Transplantes, tá? O fornecimento desses dados são de responsabilidade das secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, tá? Esses dados são essenciais para quê? Para que o Ministério da Saúde possa tomar o conhecimento, registrar e divulgar a produção das cirurgias realizadas, bem como sistematizar índices que demonstrem o desempenho do setor nas unidades federativas, regiões e no país como um todo, tá? Então, existe um sistema muito bem interligado, que é nutrido por diferentes regiões do Brasil, para que a gente saiba as características de cada região, né? Meu, alguns dados, tá? Alguns dados. Me traz um dado atualizado aí. Pessoal, dado de 2019, G1, Jornal Nacional. O Brasil tem 45 mil pessoas na fila de transplante para transplante de órgãos, tá? Isso é um dado de 2019, ó. Essa notícia aqui, ó, do Jornal Nacional, 25/11. Então, finalzinho do ano passado, notícia quente para vocês. Não, poderia estar isso na estratégia introdutiva? Poderia. Poderia estar isso na estratégia argumentativa? Poderia. Poderia usar isso num parágrafo falando da fila? Poderia. Entenderam as possibilidades? Léo, um dado aí, ó, 2018, um dado quente também, um dado recente. São Paulo corresponde a quase metade da fila de espera por um transplante de rim. Vocês lembram no slide anterior, lá, uns 2, 3 slides atrás, quando eu falei do dado de 2015 que rim estava em primeiro lugar? Em 2015, sim. E qual era o número? 19 mil, né? Aqui eu estou trazendo um dado mais atualizado de 2018, tá? Que tem ali ó, um número de 21.962. Ou seja, pessoal, aumentou um pouquinho, né? De 19 para 21, tá? Sendo que metade dos casos estão concentrados em São Paulo. Se eu somar tudo, dá 21.962 casos. Só para rim. Aqui é uma questão interessante que lá que cai esse tema, né? Lá que cai. Vocês poderiam dar um recorte? Olha, eu não sei quantos alunos colocariam isso, tá?
Olha, pouquíssimos. Eu acho que pouquíssimos. Pessoal, vocês sabiam que a pandemia, tá, do coronavírus fez com que a quantidade de transplantes no Brasil caísse 34% em abril, em comparação com os dados de 2019? 34%, gente. É um terço de queda aí, ó. O número se refere a cirurgias de coração, fígados, rins e pâncreas, e foram compilados pela ABTO, tá? Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Quem quiser saber mais, quem quiser pesquisar mais, entrem no site desses caras, tá? Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, eles têm muitos dados, tá? Entre os principais fatores apontados como causa da queda nas intervenções estão a suspensão dos serviços de transplantes em alguns estados, o medo dos pacientes de se contaminarem com o vírus nos hospitais e as dificuldades de transporte dos órgãos devido à suspensão de voos. Então, aqui tem três motivos, ó. Eu poderia falar uns motivos, só poderia. Poderia falar dois motivos? Poderia. Poderia falar três motivos? Poderia. Depende de como tu constrói. Falar que alguns serviços estão parados e essa fila está aumentando. Falar que os pacientes estão com medo. Né? Falar que tem dificuldade de transporte. Sim. E esse medo dos pacientes se contaminarem com vírus é o medo que eu tenho em voltar para as atividades práticas. Imagina um paciente que vai fazer um procedimento cirúrgico, né? Para a entidade médica, o quadro pode aumentar a mortalidade das pessoas. Isso aqui, ó, pessoal. Pessoal, isso aqui é um parágrafo, ó, causa e consequência, pessoal. Pronto, tá pronto o parágrafo, é só colocar nas palavras de vocês. Causa e consequência. Se isso está acontecendo, isso pode acontecer. Pode aumentar. Eu não estou dizendo que vai aumentar, mas é provável que possa aumentar. E sobrecarregar alguns serviços, pessoal, como hemodiálise. Não, o que é hemodiálise? Hemodiálise é o serviço em que eu tenho que, né, dialisar o paciente. Ele tem um déficit renal, né, os rins não trabalham como deveriam. Então, a máquina tem que filtrar o sangue. Tá? Excretar o que é bom e excretar o que é ruim e deixar o que é bom. Tá? Vai tirar o lixo ali. Dados sobre a doação de órgãos, tá? De acordo com a Aliança Brasileira pela Doação de Órgãos e Tecidos, a DOT, mais de 30% das pessoas que esperam por um transplante de coração, por exemplo, morrem na lista de espera. Morrem. Um terço. O transplante de órgãos pode ser feito por doadores vivos ou mortos. Atualmente, mais de 80% dos transplantes são realizados com sucesso. Então, é mais ou menos, pessoal, mais ou menos aquilo que a gente viu na imagem anterior, né? Que o sucesso variava, né? De 60%, 70%, 80%, tá? Alguns órgãos eu tenho um pouquinho mais de sucesso, outros órgãos eu tenho um pouquinho menos de sucesso, mas em geral fica nessa média aí, entre 60% e 80%, tá? Não, como é que funciona a lista de espera, tá? O sistema de lista de espera, porque eu coloquei esse slide, né? Porque alguém poderia perguntar, ô Léo, mas eu tenho dinheiro, deixa eu comprar minha vaga, hein, cara? Questão ética e moral. Deixa eu comprar minha vaga no sistema, hein? Passar umas para frente. Olha, eu realmente acho que isso não acontece, tá? E espero que não aconteça, tá? Existe um sistema de lista única constituído pelo conjunto de potenciais receptores brasileiros, tá? Existe uma série de critérios, tá, gente? Olha só a quantidade de olha só, eu botei esse slide, na verdade, só para vocês entenderem que existe uma lista de espera que a gente não compra vaga, tá? E olha a quantidade de coisas que existem nesse processo, não é um processo simples, né? Ó, Cadastro Técnico Único, CTU, tá? As organizações de procura de órgãos, OPO, atuam em parceria com as comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos para transplantes, SIGDOT, junto aos hospitais com perfil notificante de determinada região geográfica, tá? Identificando potenciais doadores e viabilizando o processo de doação. As OPO e CIROD são vinculadas à Central Estadual de Transplantes. Então, eu tenho uma etapa local, eu tenho uma etapa regional e tenho uma etapa nacional. Na doação em vida, sim, desde que atendida a legislação vigente. Para a doação após a morte, nem o doador, nem a família podem escolher o receptor, tá? Beleza, queridos? Bom, esse dado aqui de 43% estava, né, o dado da Agência Brasil, em relação à BTO, que é a mesma associação que eu tinha falado para vocês, né, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, é um órgão importante, e esse dado poderia ser utilizado. A questão da negativa familiar é fundamental nesse tema, tá? Poderia ser utilizado aí.
Os 42% também, tá? Tava no eu acho que isso aqui estava no texto 1, no 2 ou 3, aqui no 2 ou 3, tá? Mas esses dados aí estavam no na nossa cartilha e poderiam ser utilizados, porque eu acho que dificilmente os dois estariam no texto, talvez um deles, ou talvez nenhum, tá? Aqui eu quero que vocês prestem atenção, tá? Se alguém está no celular, se alguém está fazendo outra coisa, prestem atenção aqui, tá? Porque assim, ó, a probabilidade de alguém falar que existe uma questão familiar intrínseca ao problema, como um tópico frasal um ou dois, é bem grande. É bem grande. Porque é senso comum, né? É senso comum a questão da família. Agora, o refinamento dessa estratégia argumentativa é algo importante. Pessoal, nessa pesquisa de 2013, tá? Como é que é o nome da pesquisa, Léo? Avaliação das causas de recusa familiar à doação de órgãos e tecidos. Tá? Léo, onde é que tu acha essas pesquisas? Pessoal, existe uma série de bancos de dados de pesquisa, tá? Esse aqui é uma pesquisa do banco Cielo, tá? Cielo, de 2013. Essa pesquisa menciona o seguinte: a maior quantidade, tá? Rejeitou, tá? Quais são os motivos, as causas de recusa familiar? É isso que eu estou discutindo aqui. Causa, pessoal. Motivo da recusa. Um refinamento de parágrafo. Não compreensão do diagnóstico de morte encefálica é o principal fator. Por isso que eu falei no início da aula por muito tempo disso. Então, pessoal, se esse é o principal fator de causa e eu tenho uma consequência, que é, por exemplo, aumentar as filas, etc, 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 o que que eu posso fazer de proposta de intervenção, pessoal? Entendendo a jogada, a redação é um eixo, é um trem. Lembram do trem? Início, meio e fim. As partes estão conectadas. Eu tenho um tópico frasal, eu tenho estratégia argumentativa, eu tenho expansão, eu tenho consequência. Eu tenho essa consequência que a problemática persiste lá na conclusão eu resolvo. Entenderam a sacada? Entenderam? Espero que sim, tá? Religioso. Religioso é o segundo fator, empatado com a falta de competência técnica da equipe. Olha só, pessoal. Então a gente tem que preparar os médicos, a gente tem que preparar as pessoas, os profissionais. Da mesma forma, a gente poderia, né, trabalhar a questão religiosa com as famílias e entender esses motivos, conversar com eles, ser bem abertos com eles. Isso aqui, pessoal, é meio que uma proposta de intervenção também, tá? É a causa, mas já estou puxando para o último parágrafo, então fiquem ligados, tá? O longo processo para devolver o corpo, é algo que algumas famílias dizem, tá? O falecido não era doador, então, ele nunca falou que queria. E, pô, se nunca falou que queria, pô, pessoal, então vamos lá, né? Vamos discutir, vamos, né? Olha só, pessoal, medo de mutilação, ou a família quer que a pessoa seja enterrada de forma intacta, né? Outro motivo. Qualidade do atendimento prestado, decisão de único membro da família, ó. A qualidade, pessoal, do atendimento, ó. Falta de competência técnica da equipe. Então, existe uma questão estrutural aqui, pessoal, na qualidade. Será que o médico está bem preparado para falar isso com a família? Não possibilidade de conhecer os receptores, que eu não acho uma boa desculpa, mas uma boa causa. Mas... Experiência anterior negativa no processo de doação de órgãos, olha só que interessante. Ou seja, qualidade, a experiência negativa, a falta de competência técnica da equipe, né? O medo de mutilação, será que alguém explicou? Alguém explicou para ele? Transferência do corpo para um outro hospital, medo da reação dos familiares, tá? Claro, né, pessoal? Em geral, se possível, ficar nas mais prevalentes, tá? Nas mais incidentes aqui. Não compreensão do diagnóstico de morte encefálica, ó o protocolo, ó a explicação médica, ó a divulgação disso. Questão religiosa, será que existe uma possibilidade? Qual é o papel da religião aqui? 3. Falta de competência técnica da equipe. E aqui, ó, se tu juntar a falta de competência técnica com a qualidade do atendimento prestado, com a experiência anterior negativa, soma aí. Existe uma concentração, e aqui poderia ser um outro tipo de parágrafo, existe uma concentração principalmente no Sudeste, São Paulo, tá? A maior aí, existe uma desigualdade, né, pessoal, na distribuição de acesso, na distribuição no acesso aos transplantes, tá? Ó, o nosso território. Olha só como o Brasil é muito desigual, né, em relação à distribuição das suas coisas, até nos transplantes. Claro, existem múltiplas causas, a gente não pode ser leviano. Manter um centro de transplante é algo caro, né? Então, tem que localizar, mas o que eu quero dizer é assim, será que alguém que está aqui, pessoal, sabe disso que a gente está conversando agora? Será que tem acesso à discussão?
Ou a gente vai ficar só no nosso, na nossa turminha aqui, né? Vamos ficar só discutindo nós aqui. E será que o cara aqui da ponta está discutindo? Será que o cara aqui do meio está discutindo? Será que o cara lá de cima sabe disso? Múltiplas causas. Eu não posso ser leviano em dizer que tem uma causa só. É claro que existe centro de referência. É claro que São Paulo é o centro de referência. Por quê? Porque tem mais hospitais, tem mais população, tem mais casos. Tá tudo bem, faz sentido ter mais ali, né? Mas e os outros? Como é que ficam os outros? Porque tem uma questão estrutural fixa e as outras coisas. Medula óssea é outra coisa que a gente pode doar, né, em vida, né, pessoal? Podemos ser doadores, né? O Brasil detém o terceiro maior registro do mundo, né, com mais de 4,6 milhões de cadastros. Léo, eu poderia fazer um parágrafo, né, pessoal, poderia fazer um parágrafo falando uma sub-área da doação, né, uma sub-área só de medula óssea? Poderia, eu acho que seria um pouco arriscado, mas poderia. Tá? Ó, hoje o REDOME, tá? O que é o REDOME? É o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, tá? Tem 25 anos de criação. Olha, eu não duvido nada do INEP, do MEC. Já pensou se cai uma redação assim, ó? A importância da doação de medula óssea no Brasil. Tá aí, tá? Vamos discutir um pouquinho. Esses números permitem êxito em disponibilizar cerca de 70% dos doadores compatíveis aos pacientes brasileiros, tá? 26 milhões de doadores, tá? E é interessante que esse Registro Nacional de Doadores, tá, pessoal? Ele está ligado com o sistema internacional. Muito legal, né? Doadores de medula, tá? É importante ressaltar ainda que na busca pela medula compatível, os pacientes não ficam limitados à cota ou ao cadastro do respectivo estado. A busca é realizada pelo REDOME, que é o sistema que eu mencionei para vocês, de uma forma global, tá? Existe uma rede mundial, portanto, tá? Então, isso é interessante, tá? Interessante a gente saber. Não existe limitação para a doação de medula, tá? Sempre que for necessário transplante de medula e houver um doador compatível no Registro Nacional de Doadores, que é o REDOME, o paciente poderá receber a doação, tá? Que existe uma manutenção regulada do REDOME, com o objetivo de melhorar a qualidade de gestão do sistema e fazer cadastros com olhar qualitativo e não apenas quantitativo, tá? Como eu mencionei para vocês lá no início da aula, 27 de setembro é a data, tá, instituída por essa lei, Lei 11.584, de 28 de novembro de 2007. Então, aí já passou uns bons aninhos, né, do Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos no Brasil. Dois estados importantes, aí, dois estados que têm feito um trabalho interessante, que poderia ser feito um contraste, poderia ser feito uma estratégia argumentativa, é Paraná e Santa Catarina, tá? Principalmente pela conscientização da sociedade, tá? Maior investimentos e treinamentos em equipes. Pessoal, isso aqui que eles fizeram, que vocês poderiam colocar como estratégia argumentativa, estratégia de conclusiva, perdão, né? Proposta de intervenção. Investimento, treinamento em equipe, conscientização da sociedade. Isso é um dos motivos que fez o Paraná crescer muito, tá? Ao mesmo tempo, aqui em Santa Catarina, ó, que é o primeiro relato do Paraná, aqui em Santa Catarina, concordam que os treinamentos são a principal razão para melhorar os resultados. Para ele, a educação é a mais importante do que a campanha, a educação, tá? O gasto com treinamento dos profissionais mostram resultados efetivos. Os de campanha, não necessariamente, tá? Segundo ele, Santa Catarina investe 500 milhões por ano em formação profissional voltada para transplantes. Olha só que dado interessante. Eles tinham uma taxa de rejeição, pessoal, de 70% em 2007. E em 2010, eles chegaram a 30%, e hoje, 20%. É quase metade daquele dado nacional. Então, Santa Catarina, justamente por essa questão de estimular a educação, estimular mais campanhas e profissionais, né, com mais verba pública para isso. Isso depende também do Estado querer, né, do repasse também de governo, né, para melhorar esses índices. Então, poderia ser utilizado aqui uma estratégia de contraste, tá? Então, qual órgão pode ser doado, Léo? Coração, fígado, pâncreas, pulmão, rim, córnea, tecidos, né? Agora a gente está encaminhando já para o final da aula, mas a gente está encaminhando a questão das estratégias argumentativas, a questão dos filmes, tá? Eu vou trazer um pouquinho de história aí para a gente fechar o texto. História que poderia ser utilizada aí como estratégia introdutiva, principalmente, né? SUS, pessoal. Qualquer tema de saúde, vocês podem citar SUS, tá?
A lei de criação do SUS é a Lei 8080, a Lei Orgânica de Saúde, tá? Uma lei extremamente importante, tá? Os princípios do SUS, universalidade, integralidade e equidade, tá? Universalidade, integralidade e equidade, princípios fundamentais do SUS, mais a descentralização do sistema e a participação popular, eles chamam isso de 5 princípios organizativos do SUS, tá? Em seu artigo 2º diz que a saúde é um direito fundamental do ser humano, tá? Devendo o Estado prover condições ao seu pleno exercício. Então, quando a gente diz que 96% dos transplantes no Brasil são feitos pelo Sistema Único de Saúde, então eu acho que estamos indo de acordo com esse artigo. Porém, ao mesmo tempo, cabe eu fazer um contraste aqui, será que isso está acontecendo? Ou, por exemplo, as filas de espera, tá? As filas que, nesse período aí de coronavírus, né, reduziu a quantidade de cirurgias de transplante. Será que o Estado poderia fazer algo para melhorar a divulgação, para melhorar o debate, né, para melhorar a estrutura de alguns locais? Então, são essas discussões que a gente tem que ter, né? Muito interessante isso aqui, tá? Para quem não sabe, edX, tá? edX Moinhos de Vento. edX é uma plataforma de vídeos, tá? Uma plataforma de curso. E Moinhos de Vento, vocês devem conhecer, é um hospital de Porto Alegre, um hospital muito importante. Existe um curso, pessoal, tem 2 horas de carga horária, se vocês quiserem, é só vocês saírem, tá? edX Moinhos de Vento. Tem 11 aulas, é um investimento gratuito, tá? Período de oferta, ó, parece que está aberto, tá? Entrevista familiar para a doação de órgãos. A principal causa para a não doação de órgãos no Brasil é a recusa familiar, motivada muitas vezes por falhas durante a comunicação com a família. É justamente o problema que a gente citou lá, pessoal. Lembram que a gente falou daquela pesquisa de 2013 sobre isso? Este curso aborda os principais aspectos da comunicação entre profissionais de saúde e familiares, tá? Qual o público-alvo do curso? Tá? Profissionais da saúde que atuam no serviço de terapia intensiva, blá, 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 né? Mas parece que é aberto aí, parece que é aberto o curso, tá? Ó, a grade curricular deles, ó. O início do processo de doação, caso clínico, um casinho clínico para dizer o que vai acontecer, né? Etapas do processo de adoção, que é mais ou menos o que a gente falou lá naquela imagem, com várias etapas, né? Existe uma etapa de doação. Protocolo, diagnóstico de morte encefálica, que é fundamental, poderia ser estratégia argumentativa. Entrevista familiar, consentimento da doação, exemplos de entrevistas, ó, dúvidas frequentes familiares e um conteúdo complementar. Então, é um curso, e aqui, por exemplo, né, isso está no site do Ministério da Saúde, mas quantas pessoas sabem da existência do curso? Será que ele está sendo bem divulgado? Vocês sabiam disso? Artigos da Constituição Federal. O artigo 199, tá? O artigo 199 da Constituição Federal, tá? Não estou falando de SUS agora, já estou falando de Constituição, de 88, Constituição Cidadã. Tem lá, ó, um itemzinho, o inciso 4 diz o seguinte, ó. A lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos e tecidos e substâncias, bem como né, pesquisa, tratamento, coleta, processamento, transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Então, não existe comercialização, tá? Mesmo que aqui, ó, questão privada, iniciativa privada, não é questão de comercialização de órgãos, tá, pessoal? É fundamental, e isso está em artigo, e vocês poderiam estar isso como estratégia introdutiva. Artigo 1º, artigo 6º, artigo 96, a gente já falou em outras aulas de outros temas de saúde, tá? Cidadania, dignidade humana é o artigo 1º. Todos têm direito à saúde, é o artigo 6º. O artigo 96, né? A saúde é o direito de todos, dever do Estado, tá? Redução do risco da doença, promoção, proteção e recuperação, tá? Aqui eu acho que a gente poderia trabalhar também, né, pessoal? Promoção, proteção, recuperação de saúde. Será que a gente está promovendo saúde? A gente está promovendo saúde para a nossa população? As pessoas estão sendo bem atendidas? Não estou falando de transplante aqui, estou falando de saúde. Mudança de estilo de vida, mudança de hábito de vida, atividade física, alimentação, psicólogos, psiquiatras, um clínico que maneje bem a doença, que faça um manejo bom da doença. Não só da doença, mas eu estou falando de promoção, então a pessoa não está doente. No Brasil a gente tem um costume, né? A gente só vai no médico quando a gente está doente. A gente não previne. Deixa chegar para ir. Então, isso aí é uma questão que poderia ser discutida na redação também, né? Aqui, pessoal, ó, a lei descrita. Eu botei todos os artigos aqui, tá? Só para vocês verem, tá?
Mas eu vou dar atenção ao artigo 2º, tá? Ó, só poderá ser realizado por estabelecimento de saúde público ou privado e por equipes médico-cirúrgicas de remoção e transplante previamente autorizados, né, pelo Sistema Único de Saúde. Então, aqui novamente, SUS. Lei Orgânica da Saúde, Lei 8080, SUS. Tá? Aqui tem outras questões, né, pessoal? Por exemplo, ó, doação de órgãos não é sobre doação de sangue, doação de esperma e doação de óvulo, é outra coisa, tá? Por exemplo, doação tem que ser gratuita, a gente já falou, tá? A retirada dos órgãos tem que ser com critérios clínicos e tecnológicos, com médicos, né? 2 médicos não participantes, blá, blá, blá. Tem que ter morte encefálica, né? Dependerá da autorização do cônjuge ou do parente, maior de idade, obedecida a linha sucessória, tá? Se a pessoa for juridicamente incapaz, tem que ser dado pelos pais ou um responsável legal, tá? É vedada a remoção ou morte de tecido ou parte de corpo de pessoas não identificadas. Ah, morreu alguma pessoa, a gente não identificou familiar, etc. Bom, então não tem doação. Código Civil, tem um artigo 13 aqui do Código Civil, pessoal, que diz o seguinte, ó. Salvo por exigência médica, é defesa o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar bons costumes. Aqui entra na questão também da doação em vivo, né? Tá? Léo, tu falou que o SUS é muito importante, tu falou etc, mas eu poderia ainda assim utilizar a ineficácia do Estado, que eu posso utilizar em um monte de texto. Cara, até poderia. A forma que tu colocasse ali, poderia. Eu acho que eu não faria nessa redação especificamente, porque é um tema que o SUS é bem organizado, né? Mas poderia ser colocado na questão de diferença no Brasil, diferença regional, na melhoria da questão, né? Teóricos. Fato social de Durkheim, poderia utilizar? Poderia, né? Na questão ali familiar, que eu falei para vocês, né? A questão ali de Bauman, né, com liquidez, modernidade líquida, poderia utilizar? Poderia, eu acho, poderia, tá? Claro, muito cuidado com a forçação de barra, né? Esses teóricos aqui, eles aparecem em todas as aulas porque é muito fácil de encaixar eles de alguma forma, tá? Mas cuidem para não forçar se vocês não tiverem segurança. Importante falar isso. Ações boas são boas quando tendem a promover a felicidade, mas quando tendem a promover o oposto da felicidade, tá? O utilitarismo de Jeremy Bentham e John Stuart Mill, né? Imperativo de categórico, pô, tem algo mais categórico que a doação de órgãos, né? Tornar isso uma lei universal, né, pessoal? Filmes e séries aí para introdução, quase encerrando a aula. O filme Sete Vidas, né? O filme com Will Smith, né? Sete vidas impactadas, né? Então seria um filme interessante, um ato de coragem. Eu não vi todos, tá? Foi em pesquisa mesmo que eu vi esses filmes aí, tá? Feitiço do Coração, Coisas Belas e Sujas, Tudo sobre Minha Mãe, Anjo da Vida, Coração e Alma, Não Me Abandone Jamais e A Ilha. Eu para esse tema, não faria filme e série, não é algo que eu me sinta tão confortável. Não sei se vocês viram algum desses filmes, obviamente, eu sempre vou colocar sugestões para vocês, né? Depois a gente conversa no chat aí se algum de vocês viu um desses filmes. Tá? Eu acho que o Sete Vidas é o mais conhecido, talvez, né? Ou um ato de coragem também. Vamos lá, intervenções para o tema. Eu focaria em atitude, tá? Questão individual, familiar, e uma questão de estrutura, né? Na questão ali da diferença de localização, na questão legal, né? Então, eu falaria sobre isso. O que é importante? A gente discutir o tema em programas de televisão, em telenovelas. Inserção de uma disciplina como saúde pública na matriz curricular, a fim de debater temas, né, relativos à doação de órgãos no ensino médio, no ensino fundamental, né? Esclarecimento por parte de toda a comunidade sobre o tema. Então, lembram lá dos motivos familiares? Os motivos familiares estão intimamente conectados com a nossa intervenção, né? Que as pessoas falem sobre a morte com a sua família, porque morte, pessoal, querendo ou não, é um tabu. Quantas vezes vocês falaram de morte com a família de vocês, com os amigos de vocês? Vai acontecer, é inevitável, né? Ah, eu não gosto muito de falar, porque, pois é, depois acontece, não tô querendo, não tô querendo deixar vocês tristes no fim da aula, né? Mas a gente tem que discutir, né? É inevitável.
Médicos que sejam aqui, pessoal, como eu falei para vocês lá, o somatório de números, né? Que os médicos sejam claros na comunicação, proximidade das famílias durante todo o processo, tá? Explicar para a família ser paciente com isso. Questão do protocolo, existe protocolo de morte encefálica? Será que as famílias sabem disso? A gente demonstra para os nossos familiares, para os nossos amigos, desejo de doador, tá? A gente declara doador nas redes sociais, por exemplo. Campanhas públicas. O Ministério da Saúde tem feito seu papel? Eu acho que tem feito. Pode melhorar? Sim, pode melhorar. As escolas podem melhorar nisso? Podem. A gente, como indivíduo, pode? Pode também, tá? Aqui é um ponto mais crítico, né? A questão da melhora da estrutura de hospitais de logística, mas é algo que pode melhorar sim. E só para fechar a aula, né? Eu acho que seria uma boa estratégia introdutiva a gente falar um pouquinho de história, né? Quando é que começou essa questão de transplante de órgãos, né? O primeiro transplante de sucesso, pessoal, foi ali no finalzinho da década de 60. Ó. Então, assim, não é algo tão... É algo antigo, mas não é, né? 54. Tá em Boston, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje é referência, né? Primeiro lugar do mundo em número de transplantes aí. E foi de rim, tá, pessoal? E rim, olha só que interessante. Rim é a maior fila de espera no Brasil. Olha só que sacada seria legal, pessoal. Fazer uma estratégia introdutiva baseada nisso, em história. Trazer para o Brasil mencionando que, segundo os dados, os rins, né, até uma estratégia argumentativa aí, tá? Botando isso, a história. Pessoal, história tem que ser na introdução de preferência, tá? História na estratégia argumentativa fica ruim em geral. História na estratégia argumentativa. Tá? Mas lá na estratégia argumentativa, tu fazer um circuito, talvez, lá na conclusão, ou fazer um parágrafo com dados sobre o rim, né? Na questão do número, quase 20 mil, mais de 20 mil pessoas no Brasil esperam por um rim, né? E olha só, ele morreu depois de 8 anos da operação, o irmão ali, né? Primeiro transplante de coração, tá? Foi na década ali, ó, quase 10 anos depois, né, gente? 13 anos, né? Foi na África do Sul, pessoal, um cirurgião africano, ó. Christian Bernard idealizou o primeiro transplante de coração. Pessoal, eu já vi uma cirurgia cardíaca, tá? É um troço assim, ó, bizarramente bonito. Bizarramente bonito. Tu cortar o tórax do paciente, tu vê o coração batendo na cirurgia. Tu tem que clampear a aorta. Como assim clampear a aorta? Tu pega meio que uma tesoura, né? E, e tu tem uma circulação, pro coração ficar nutrido, tu tem uma circulação externa. Então, existe fluxo de sangue para o paciente, para o coração dele, por uma ligação externa, pessoal. Então, é um coração externo, assim. É um troço bizarramente lindo, assim, pessoal. O fluxo é um troço muito lindo, só que a cirurgia cardíaca, né, é 5 anos, tá? Cirurgião cardiovascular é 5 anos. É uma residência bem puxada, tá? Cirurgias longas, né, para fazer as pontes, né? Já devem visto ter falado ponte de safena, né? Tu pega uma parte da veia safena lá da perna e joga no coração, né? Por quê? Porque tem uma artéria obstruída, então tu tem que ter fluxo no coração para ele bater para gerar fluxo de sangue oxigenado para o resto do corpo, né? Então, cara, a cirurgia cardíaca é um troço bizarramente bonito, tá? Então, 50 anos após a primeira cirurgia, 72% dos pacientes que recebem um novo coração vivem ao menos 5 anos, tá? O primeiro transplante no Brasil poderia ser colocado há quase 50 anos atrás, aí, há 50 anos atrás. Isso aqui é uma notícia de 2018. Então, foi lá em 68. Pessoal, foi um ano depois, tá? Ó, um ano depois, tá? De 1967. Então, 1968, primeiro transplante de coração no Brasil, tá? Fantástico, fantástico. Lá na USP, tá? Mas morreu 28 dias após a cirurgia, por rejeição do órgão. Como eu falei, né? A rejeição do órgão, ela pode existir, tá, gente? Não é que vai fazer o transplante que significa a vida, né? Mas é um grande passo o transplante para, uh, para a saúde, né, pessoal? Para a vida, né? Beleza, queridos?